Depois disso muito bem feito, nesse tecido energético, aí vem a parte de você manifestar isso aqui. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Metavisão. Meu nome é Fábio, eu sou professor de desenvolvimento pessoal com foco em inteligência espiritual. E este é o primeiro vídeo do canal, embora exista um vídeo anterior a este, mas ali é só o manifesto do canal que eu transformei em vídeo, para ficar aí como trailer do canal, mas efetivamente este está sendo o primeiro vídeo. E eu pretendo dedicar, não apenas este vídeo, mas pretendo dedicar os primeiros vídeos, o início do canal, portanto, ao assunto mais importante quando nós falamos de inteligência espiritual, de desenvolvimento espiritual, quando nós falamos dos assuntos concernentes ao universo quântico, quando nós falamos de metafísica, quando nós falamos de expansão da consciência, de elevação de frequência. Existe no meio de tudo isso um tônus vital. Existe um ponto central, que é por onde nós precisamos começar. E este ponto central é o que nós chamamos de cocriação. Provavelmente você já tenha ouvido falar sobre isso, talvez já saiba do que se trata, mas eu preciso trazer uma visão aperfeiçoada para você sobre esse assunto. Porque existe muito ruído com relação a isso, existe muita ponta solta, existe muita coisa mal entendida nesse assunto da cocriação, que nós precisamos compreender com muita exatidão, com muita assertividade. E por quê? Porque neste ponto, neste assunto cocriação, é onde o processo de evolução começa. A evolução da sua alma, a expansão da sua consciência, o seu aperfeiçoamento espiritual, ele começa exatamente neste ponto, o da cocriação. Se não houver um despertar neste quesito, nada mais acontece a partir disso e a vida passa e você segue refém de um sistema, escravizado por um sistema, que é como está, infelizmente, a imensa maioria das pessoas. Por quê? Porque não despertaram para a cocriação. Bom, vamos lá. Neste primeiro vídeo, vamos estabelecer os pontos mais fundamentais desse assunto. E aí a gente vai desenvolver isso ao longo dos primeiros vídeos e você vai sair daqui, no início desse canal, com uma estrutura muito bem construída. E do fundo do meu coração eu espero poder trabalhar e ativar em você essa habilidade poderosa da cocriação. Então vamos começar a entender isso, tá? Quando a gente fala de cocriação, tem 3 pontos fundamentais que eu quero que você anote. O primeiro ponto é a compreensão do que é a cocriação. A compreensão exata, pontual, assertiva do que é a cocriação. Como eu disse, há muito ruído em torno desse assunto. Então nós precisamos alicerçar isso muito bem. Esse é o primeiro ponto, é a compreensão. Essa é a parte mais fácil. Aí vem o segundo ponto. Esse segundo ponto, ele pode ser bastante desafiador. O segundo ponto é você reconhecer-se legitimamente como um co-criador, como uma co-criadora, que é o que você é. Você é um co-criador, você é uma co-criadora. Quer queira você ou não, você é. E aqui vem o desafio, por quê? Porque a depender das crenças que você carrega, pode ser bastante difícil você se compreender como um co-criador. Talvez paradigmas tenham que ser quebrados aí para você realmente entender este atributo que você carrega na alma. E o terceiro ponto, e este é o ponto fundamental, mas para chegar no terceiro ponto tem que passar pelo segundo, é justamente a ativação deste recurso que você carrega por natureza divina dentro da sua alma. Você já carrega a cocriação dentro de você, todos nós. Só que esta habilidade, este potencial, podemos entender a cocriação como um potencial, um grande e poderoso potencial, ele precisa ser despertado e trabalhado. Que, como eu disse, este potencial não é desperto na imensa maioria das pessoas. Por isso que as pessoas andam como zumbis pelas ruas, né? A gente fica olhando, às vezes eu estou na rua, estou no trânsito, e eu fico observando as pessoas e a maneira como elas se comportam. E aquele filme Walking Dead é um retrato bastante interessante da sociedade moderna. E com o avanço da tecnologia,
E as pessoas, ao não acompanharem este avanço a nível intelectual, né, a nível de desenvolvimento espiritual mais do que intelectual, a tecnologia avança e o desenvolvimento espiritual das pessoas não avança junto. E esse descompasso vai gerando uma sociedade de zumbis cada vez mais, né, enfim. Vamos lá, mas vamos focar no que precisa. Cocriação. Então, esses 3 pontos são os 3 pontos por onde nós começaremos, que são os 3 pontos fundamentais, né? E aonde a gente quer chegar? No terceiro, que é ativarmos a cocriação. E segura, porque eu vou já passar para você aqui uma metavisão muito poderosa com relação à cocriação, que talvez já te dê um insight diferente sobre esse assunto. Mesmo que você conheça esse assunto cocriação, talvez você saia daqui com um insight diferente, porque eu vou te dar uma metavisão muito poderosa. Mas antes disso, eu quero apenas pincelar aqui o que é a cocriação, de uma maneira bem básica, para a gente começar esse assunto. E quero também te mostrar a problemática de você não ativar a cocriação dentro da sua alma. Então vamos lá. Basicamente, o que é a cocriação? É você dando continuidade naquilo que Deus fez. O que eu quero dizer? Deus é o autor da vida. Deus é o criador. Ele criou e estabeleceu a realidade. Ele desenvolveu, criou e estabeleceu o plano da existência. E colocou você dentro dela. A partir daí, ele deu uma caneta na sua mão e falou: vai embora, agora é com você. O que eu tinha que fazer foi feito. Em 7 dias, 7 é o número da perfeição. Em 7 dias, a criação estava entregue. Você posto dentro dela, com uma caneta na mão. Agora é com você. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, está dito assim: eis que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Algumas versões está assim: coloco diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Vai embora, segue o seu caminho. Recomenda-se que escolhamos a vida do bem, né? O caminho da vida e do bem. Mas é por sua conta. A sua história é você que escreve. Basicamente, a cocriação é isso. Deus criou, nós cocriamos. Cocriamos a realidade? Não, cocriamos a nossa realidade. A sua realidade, a sua história. A vida, basicamente, tem 3 princípios. Basicamente, 3 princípios não, 3 propósitos, que é o propósito da liberdade, o propósito da prosperidade e o propósito da autoridade. São os 3 propósitos mais fundamentais da vida. O que é o propósito da autoridade? É você, basicamente, como autor, autoridade, autoria, autor da sua própria história. Você exerce autoridade quando você constrói a sua própria realidade. Então, basicamente, cocriação diz respeito a isso. Agora, eu queria, antes de te entregar a metavisão, eu queria pontuar para você o problema das pessoas não, e de você, de repente, se é o seu caso, não ativar esse potencial dentro da sua alma e não exercer esta autoridade que cabe a você, né? Esta responsabilidade que cabe a você. A sua história, presta muita atenção no que eu vou te falar, a sua história, ela está sendo escrita. Você não consegue ficar sem uma história escrita. Eu costumo dizer, sabe quando a gente pega uma criança meio rebelde, assim, aí você fala, poxa, a criança sem educação, já viu essa expressão? Pois é, essa expressão é um erro. Não existe criança, não existe ninguém sem educação. Você pode ter uma criança mal educada, mas sem educação, desprovida de educação, isso é impossível. Porque alguém vai educar essa criança. Se os pais não educam adequadamente dentro de casa, essa criança vai ser educada na rua, vai ser educada por vizinho, vai ser educada de algum jeito, ela vai ser educada. E provavelmente mal educada. Mas sem educação ela não fica. Assim é com a sua história. Sem história a sua vida não fica. A sua vida tem uma história. E aqui tem um problema que é análogo a este da criança. Se você não assumir o seu papel de co-criador e não escrever a sua própria história, alguém vai escrever a história por você. E sinceramente não vale a pena. Não vale a pena.
A vida da imensa maioria das pessoas está como está porque elas próprias não escrevem a sua própria história. É como se elas entregassem a vida dela na mão dos outros e deixassem como que os outros escrevessem a história para elas. Algumas não, eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. E Deus vira para ela e fala assim, escuta, eu já fiz o que precisava, eu já criei o que precisava criar e botei você dentro da criação. A caneta está na sua mão, não viu ainda? A sua vida é uma folha em branco, escreva a sua história, escreva o roteiro da sua vida, crie a sua própria realidade. Você é um co-criador, eu habilitei a sua alma com esse potencial. E as coisas não andam, e em algum momento as pessoas se pegam até às vezes, enfim, criticando Deus, se voltando contra Deus, eu já vi isso. Porque as coisas não estão acontecendo? É claro que não estão acontecendo, elas não estão fazendo acontecer. Então, entenda isso. Ou você assume o seu papel de co-criador e cria a sua própria realidade, ou alguém vai fazer isso por você. E pior do que isso, muito pior do que isso, é se... Guarda isso que eu vou te falar, a gente vai desenvolver isso nos próximos vídeos. Muito pior do que alguém escrevendo a história por você, é o seu cérebro escrevendo a sua própria história. Aí você tá na roça, se isso estiver acontecendo. E tem muita gente que... Olha, cérebro é o centro de controle do corpo físico. O cérebro está aqui para governar o corpo físico. Se você deixar o cérebro escrever a sua história, nós vamos entender por quê. Não agora, mas nós vamos entender por quê. Bom, esse é o ponto. Agora, vamos lá. Eu quero passar para você, antes da gente encerrar, uma metavisão muito poderosa sobre essa questão da cocriação. E aqui existe um erro de entendimento que muita gente comete. A cocriação não diz respeito, presta atenção, eu vou te explicar, não diz respeito a este mundo aqui, que nós chamamos de mundo material. Existem dois momentos. Guarda isso porque isso é muito valioso. Existem dois momentos. O primeiro momento é o momento da criação. O segundo momento é o momento da manifestação ou da formação. Se você quiser essa chave, ela está lá na Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, é o momento da criação. Ali, quando Deus cria todas as coisas, essas coisas ainda não existiam manifestadamente. Elas estavam criadas apenas. Criadas num outro plano. No capítulo 2 de Gênesis acontece a formação. Aí essas coisas que estavam criadas, elas se manifestam nesse mundo material. Você tem que entender que a cocriação, ela não diz respeito ao mundo material. E aqui que vem um problema muito grande, porque as pessoas elas querem cocriar a sua realidade pensando em nível material. Tudo bem, isso vai acontecer, mas vai acontecer depois. Porque a cocriação, ela se dá num outro nível no plano da existência. Ela se dá num nível espiritual, onde apenas a sua mente acessa. Então, para você materializar nesse mundo, para você manifestar nesse mundo as coisas que você quer, sejam elas quais forem, elas precisam primeiro estarem criadas no plano astral, podemos falar assim, tá? Num plano espiritual, como eu disse, que apenas a sua mente acessa. Então, o seu papel de co-criador e esse despertar desse potencial da cocriação, ele não é direcionado para esse mundo aqui. Ele é direcionado para um outro andar no plano da existência, para um lugar muito mais sutil. E a gente precisa saber trabalhar com ele. A gente tem que aprender, e a gente vai aprender isso nesse início aqui do canal. Por isso até já se inscreve e ativa as notificações aí para você acompanhar os próximos vídeos. A gente precisa aprender a mexer com essa malha energética que compõe a existência. Porque é nessa malha energética que está a nível espiritual é que você trabalha e ativa a cocriação. E exerce, melhor do que ativa, exerce o seu papel de co-criador. Depois disso muito bem feito, nesse tecido energético, aí vem a parte de você manifestar isso aqui. Mas aí é mais fácil. Mas para manifestar aqui, você já viu que tem gente que tem uma ideia e quando você vê, aquilo está acontecendo.
A pessoa tem uma meta, tem um sonho às vezes, e de repente aquilo está manifesto na vida dela. Você já viu isso? É a habilidade da cocriação. Ela acessa esse outro plano na existência, onde a cocriação vai acontecer, e ela sabe mexer muito bem com isso. Aí depois é um pulo para a manifestação. Então a gente precisa entender muito bem. Então essa metavisão que eu quero te entregar. Entenda, a cocriação não é aqui. A cocriação é num outro nível. Aqui você manifesta aquilo que já foi cocriado. E para você manifestar isso, é preciso que os ambientes estejam muito bem preparados. Ambiente físico, ambiente emocional, ambiente espiritual, ambiente mental. Todos esses ambientes precisam estar preparados para que aquilo que foi cocriado se manifeste. Não adianta eu te dar uma semente poderosa, uma semente com uma vitalidade absurda, se você não tem uma terra fértil para plantar essa semente. Essa semente vai padecer, ela vai morrer com todo o seu potencial. Por quê? Porque ela não encontrou um ambiente propício para o seu desenvolvimento. Então, são duas pontas, né? É a cocriação feita de maneira adequada e o ambiente, uma terra fértil onde aquilo será inserido para manifestar e entrar nesse mundo. Que é como aconteceu com você, por exemplo. Você existia antes daqui, você entrou nesse mundo por um processo de manifestação. Mas você já estava criado antes de estar aqui, nesse corpo físico que você chama de físico. E assim é com todas as coisas. Isso é um princípio, é uma sabedoria universal, um princípio fundamental, um princípio básico. Com tudo funciona assim. A gente precisa só entender como é que isso funciona e aprender a mexer com isso. E é o que nós vamos fazer aqui, tá? Então, guarde muito bem isso. E aí, eu já vou deixar aqui uma dica. Se você quiser ir com mais profundidade no assunto do desenvolvimento espiritual, você precisa conhecer o Instituto Sophie. Depois dá uma olhada aí, o primeiro link da descrição, e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas enfim, vamos focar aqui nessa questão da cocriação. Nós temos assuntos importantes e valiosos para tratar nesse começo aqui do canal, e nós vamos sair desse arranque inicial do canal como co-criadores. É um compromisso que eu firmo com você aqui, de fazer você sair daqui dos primeiros vídeos co-criando a sua própria realidade, entendendo o que há de metafísico, de espiritual, de profundo por trás disso. E mais do que compreendendo, como eu disse, é você se reconhecendo, e o terceiro ponto é você ativando esse recurso na sua alma. Fechou? Então, mais uma vez, se inscreve aí, ativa as notificações para você acompanhar os próximos vídeos, e a gente tem muita coisa legal para discutir aqui e temos um caminho longo para percorrermos aí nesse assunto de crescimento, expansão de consciência. Vale a pena, principalmente nesse mundo agora que a gente começa a entrar, uma reta final de um acontecimento ou de alguns acontecimentos que são bastante avessos aos propósitos da vida. É isso, a gente se encontra nos próximos vídeos. Um forte abraço, fique com Deus e até lá!